Acho que todos já conseguiram assistir. Então, vou prosseguir. Alguém não conseguiu assistir, se manifeste. Maravilha, todos assistiram. Vou continuar a compartilhar a tela agora. Então, agora, vamos falar de multiplexação e demultiplexação. Esse desenho eu peguei do próprio livro de vocês, ok? Por quê? Eu já explico quando vocês forem ler o livro, já vão entender do que se trata. Então, agora falar um pouquinho de multiplexação e demultiplexação. Esses processos que eu falei anteriormente, são os processos, podem ser threads, processo pai com processos filhos, e vem de diversos processos, janela 1 do browser, 2, 3, janela 4, ou abas. Vai cair tudo onde? No TCP. Só que vai tudo ser colocado dentro do browser. Então, eu tenho buffer daqui, dessa aplicação, eu tenho buffer dessa outra aplicação, eu tenho buffer dessa outra aplicação e o buffer dessa outra aplicação. É claro, a camada de transporte vai ter que saber de que buffer ela está entregando a quem. Ok? Sem problema algum. E aí, ora vai transmitir um segmento desses, ora vai transmitir um segmento desse, ora vai transmitir um segmento desse, ora vai transmitir um segmento desse. Então, o segmento vai estar aqui, vai ser a informação da camada de transporte. E vai estabelecer a conexão e vai começar a passar o fluxo de cada um. Então, eu estou multiplexando de vários, vai num único canal, que é um segmento TCP ou DP, que vai dentro de um datagrama. Que vai dentro de um datagrama. Datagrama nós tínhamos feito em vermelho, agora eu vou fazer em azul. E aí, na camada de redes, a informação do datagrama é a unidade de dado de transporte, ou seja, vários foi colocado em um só. E daqui para cá, de transporte para a camada de redes, não há multiplexação, né? Porque vai tudo dentro de um único datagrama. Aí ele vai para a camada de enlace, vai para a camada física, e aí é serializado no meio físico. Esta outra máquina recebe os bits, monta o frame ou quadro, e aí abre o frame ou quadro e entrega o datagrama aqui, ó, na camada de cima. E aí, para melhorar ainda mais, em amarelo aqui o que é da camada de aplicação. Vou trocar aqui para amarelo, para ficar mais claro para vocês. Ok? Então, o que acontece? A camada de redes, olha, opa, é para mim. Não viu nada que tinha, porque tudo que está de verde dentro dele é dados, não é nada para ele. Então, ele vai abrir o datagrama e vai entregar a camada de transporte
a unidade de dados da camada de transporte, que pode ser tanto o TCP quanto o DP. E aí, baseado no endereço de qual processo saiu daqui, por exemplo, aqui endereço X. Se aqui tiver o endereço X, o que ele vai fazer? Vai procurar qual aplicação cujo endereço é X e vai pegar esse conteúdo e entregar a aplicação correta. Então, aqui, qual o único senão desse desenho que pode causar um transtorno? Aqui nós estamos analisando isso aqui, ó. Entenderam? É porque o que acontece? Quem fez o desenho não deve ter percebido que o professor botou de um lado a seta para baixo, do outro a seta para cima. Deve ter copiado a estrutura e colado e esqueceu de inverter a pontinha da seta. Mas todos entenderam que esse host aqui, por exemplo, host A, está enviando dados para o host B. Ok? Então, é claro, chegam os bits são anotados e enquadrados pela camada de enlace, o seu conteúdo é entregue à camada de rede, se for para ele, no endereço do segundo andar, e aí o datagrama vê se é para ele, se é para ele, ele abre o conteúdo, é tudo que está em verde, entrega a camada de cima, TCP ou DP, porque aqui tem se é TCP ou se é o DP, então tem como saber por um campo que nós vamos ver mais à frente, entrega a camada de transporte e a camada de transporte vê para que endereço é, nesse caso aqui foi o endereço X, ele pega esse conteúdo, entrega pelo endereço X para chegar à aplicação correta. Que pode ser uma janela de browser, pode ser um servidor Apache, pode ser qualquer coisa. Alguém tem dúvida quanto à multiplexação e demultiplexação? Então, vou prosseguir. Professor, eu só Sim? fiquei com só com uma dúvida no vídeo, que, por exemplo, eu não via qual é a vantagem do DP, no caso. Voz. Entendi. Vídeo. Por quê? Se um pedacinho no canto superior esquerdo da tela falhar, vai te atrapalhar a ver o vídeo? Não. Mas se parar para esperar uma retransmissão desse pedacinho pequeno da tela, vai te atrapalhar? Vai, né? Vai ficar esperando, né? Você mesmo respondeu. Não precisa nem de mim, ó. Você mesmo respondeu. Beleza, obrigado aí. Beleza? Gente, olha só. É um pouco complexo, mas eu preciso que vocês façam a forcinha para entender. E tem dúvida? Pergunta. É porque quando eu estou compartilhando minha tela, ou eu boto o smartboard para funcionar, eu acho que rabiscando ficou mais claro? Ou não? O que vocês acham? Sim, fica mais claro, fica mais claro. Dá para entender. Então, eu não consigo ver vocês se estão levantando a mão, falando no chat. Então, o que eu posso fazer é vocês falarem realmente. Abre o microfone quando quiser perguntar alguma coisa. E eu terei maior boa vontade em responder, sem problema algum. Tá ok? Só que, como eu sou professor do presencial e do EAD, eu estou tentando fazer a aula remota o mais próximo possível da sala de aula. Entenderam? Minha letra não é boa, mas se vocês tiverem um pouquinho de boa vontade, a gente vai acabar tendo um bom aproveitamento mesmo à distância. Porque eu estou tentando trazer toda a facilidade da sala de aula rabiscando para vocês. Tá ok? Tá ok, professor. Obrigado Tá aí. ok, então, olha só. Vamos agora falar do conceito de porta.
Aí eu vou voltar para cá. Eu não falei nada, mas tem uma parede aqui, que é a divisão entre transporte e aplicação. Só que aí eu vou ter que fazer os pedacinhos, né? Deixa eu apagar. Só um segundinho. Beleza, esse vãozinho que eu deixei aqui onde passa a seta, isso é o ponto de ligação do transporte com determinado processo. Isso é chamado de porta. Então, tanto para o TCP como o DP, eu tenho portas me ligando à camada de aplicação. E essas portas estão linkadas a quem? Aos processos. Então, porta-processo, isso é um socket. O que é um socket? É como eu alcanço um processo, um thread, dentro de um hospedeiro TCP/IP. É através dessa ligação, determinada porta está sendo atendido por determinado processo. Por isso é que eu chego na aplicação certa. Então, conceito de portas, endereços. Quem controla endereço? Primeiro, quem controla o endereço é uma entidade chamada IANA, Internet Assigned Number Authority, Autoridade de Números de assinalação de números, de controle dos números na internet. Então, ela atribui e controla o número de portas universais para alguns programas. Ou seja, voltando aqui, isso aqui é um programa, um tal de Apache. Apache é um servidor web, um servidor HTTP. Então, por padrão, esse cara vai abrir uma porta de ligação entre ele e a camada de transporte .80. Então, se o cliente abrir um browser na porta 2800, essa vai ser a porta de origem do meu Internet Explorer. E essa vai... desculpa. E essa vai ser a porta de destino do meu servidor. Ok? Por isso, são portas universais, são conhecidas. São portas ditas bem conhecidas, well-known port numbers. Então, as portas de 0 a 1023 são portas bem conhecidas. As portas, o inteiro de 2 bytes unassigned, ou seja, sem sinal. 2 bytes. Então, vai variar de 0 até 65.535. 2 bytes não pode variar de 0 a 65.535? Então, separaram a fatia disso de 0 a 1023. São portas bem conhecidas, ou ditas portas universais. Por exemplo, 80 é o servidor HTTP. Nenhum cliente vai usar a porta 80, porque a porta 80 é um serviço well-known, bem conhecido. Então, não pode usar. Por exemplo, nenhum cliente vai usar a porta 520, porque 80 é HTTP, 520 é o Routing Information Protocol, protocolo de informações de roteamento.
Da mesma forma, ninguém vai usar a porta 443, que é HTTP Security, HTTPS. Ok? Então, porta de 0 a 1023 são portas universais para serviços universais. Mas olha só, às vezes alguém cria uma aplicação. E essa aplicação não é uma aplicação que todo mundo precise, que seja universal, que tenha necessidade de ser universalizada. Mas nós podemos registrar essas portas. Ah, Alves, aí ninguém pode usar? Pode. Tanto que nós vamos ver ao snifar a rede com a Wireshark que nós podemos fazer isso. E reservaram para isso de 1024 a 4.000 a 49.151. Por que essa quebra desse jeito? Alguns autores dizem, as 1024 portas, cuidado com isso. 1024 portas é de 0 a 1023. Que se a gente for verificar, 1023 que vai de 0 a 1023, são os 9 bits ligados. Quer ver? Eu vou botar a calculadora aqui. Eu vou ter que manter os riscos, gente, senão eu apago aquelas explicações que eu dei para vocês, tá? Mas olha só, o interessante é isso aqui. Vou botar a calculadora do Windows. Vou botar a calculadora aqui para vocês verem o que tem de interessante nisso. Calculadora do programador. E vamos ver a brincadeira. 1024. É só observar aqui, ó. 4, 4, 8, 9, 10. Fica um bit ligado e tudo desligado. Enquanto se eu botar até 1023... Vejam, eu tenho 4, 4, 8, 10 bits ligados. Então, de 0 até 10 bits ligados, é a fatia que nem IP. É a fatia do quê? Portas bem conhecidas. Aí, de 1024 a 49.151, é só botar aqui, ó, 49.151. Porque não prova se alguém esquecer, 49.151. Ok? Então, vejam só. 4, 4, 8, 12, 13, 14. Então, tem 14 bits ligados. Aí, o que foi feito de interessante? 1, 0 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ele usou a mesma técnica da divisão de classes. Um 0 posicional. Porque o próximo vai ser o quê? Mais um vai ser 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 16. Então, vai começar daqui, né? Até o final. Vai pegar o daqui, que é 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, começa aqui, soma 1, vem para cá. E aí vai até o final, tudo 1. Ok? Então, essa divisão quebrada, se num concurso, se num ENAD esquecer, é só usar a técnica do 0 posicional. É 1, 0 e vai de tudo 0 a tudo 1. Quando eu passo para o próximo, vem de 1, tudo 0 até tudo 1. Então, é exatamente como foi feita essa divisão. Ok? Isso é só para se esquecer, gente, ter condições de montar a ideia de como foi dividido. Todo mundo entendeu? Então, eles simplesmente se focaram neste 0 posicional, na posição 15. Porque somando mais 1 aqui, eu vou para isso aqui. 1, 1, tudo 0. Aí é só variar daqui a aqui.
que eu tenho o quê? Até 65.535. Beleza? Então, nós temos as portas bem conhecidas, são as universais. Se eu quiser registrar uma aplicação que não é de caráter universal, eu vou em portas registradas no IANA. Só para evitar a duplicação, que alguém use uma aplicação naquela mesma porta. E de 49.152 a 65.535, nós temos o quê? As portas dinâmicas. Não são controladas, nem tampouco registradas. Agora, observação importante. Portas podem ser associadas tanto ao TCP quanto ao DP. Exemplo disso seria o seguinte, ó. Nós temos aqui TCP, o DP. Então, a porta 53 pode estar trabalhando com TCP e com o DP. Um exemplo disso, 53, Dynamic, servidor de nomes de domínio, servidor de nome de domínio. Domain Name Service, é um serviço de resolução de nomes. Para transferência de zona, um servidor falar com outro para ter cópia da zona, usa a porta 53 TCP. Para fazer consultas de resolução de nomes, query, usa a porta 53 UDP. Então, as portas podem ser associadas tanto ao TCP quanto ao UDP, e no caso da 53 é associada a ambos. Aí agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar o link aqui. Esse não tem som. Mas vou botar também lá no chat. E vou abrir para conversar com vocês. Aqui é o IANA. Falando do quê? Das portas. Service Name and Transport Protocol Port Number History. Ok? E aqui tem as diversas portas. Por exemplo, aqui, ó, FTP dados, porta 20. FTP controle, control. Estão vendo aqui? Control, porta 21, usando o TCP. Também pode usar 21 usando o DP. E aí vai, por exemplo, eu citei a porta 80. Vou aqui no Source. Quero saber, por exemplo, algum ataque na sua rede, alguma coisa que você pegou no Wireshark com uma porta diferente. Você vem aqui no site da IANA e dá um Source. E aí vem, ó, porta 80, HTTP. World Wide Web, HTTP. Ela também pode ser usada com DP, mas as aplicações de HTTP são com TCP. Ok? Então, nós temos aqui como pesquisar. Eu falei também da porta 520. 520 é de quem mesmo? 520. É claro, como isso aqui é um grep num arquivo imenso, ele vai me retornar todas as linhas que tenham a string 520. Tá ok? Então, é pela forma que é pesquisado. Então, aqui, ó, o RIP aqui, ó. Processo de roteamento local on-site. Usa a variante, ó, da Xerox NS, que muita coisa foi desenvolvida na Xerox, né? Inclusive a própria rede Ethernet foi desenvolvida na Xerox. E aí é o Route Information Protocol, RIP,
abre a porta 520, protocolo de transporte UDP. Então, isso aqui é uma mão na roda quando vocês estiverem com algum problema na rede, alguém atacando sua rede, ou você esnifando a rede, vê um código de protocolo que você desconhece. Aí você vem aqui no IANA, nessa página que nós estamos acessando, nesse link, e pesquisa o código de protocolo, ou seja, o port number que você quiser. Tá ok? Por exemplo, eu falei também da 443. Protocolo HTTP over TLS ou SSL. É o HTTPS. Ok? É o que nós acessamos, páginas de banco, etc, etc, etc. Então, isso aí vocês têm que ter na manga para consultar sempre que for necessário. Ok? E aí, tem alguns exemplos aqui de porta no livro, porta 21, 23 Telnet, 21 FTP controle, a 20 é para transmissão de dados, 25 SMTP, 80 HTTP, 110 POP, 520 RIP, 69 Trivial File Transfer Protocol, e tem portas registradas e portas well-known, bem conhecidas. Ok? Vejam que são acima do até 49.151, lembram disso? Está aqui do lado, 49.151, e aí vai. Ok? Aí depois vocês deem uma olhada com mais calma, que a gente já discutiu bastante sobre isso. Agora, protocolo de entrega confiável e orientado à conexão. É o protocolo TCP. Ah, por que ele é confiável? Aqui, primeiro, nós temos... Cada palavra dessa é de 32 bits. Então, aqui nós temos 8 e 8, 16. Entenderam? Então, inteiro de 2 bytes sem sinal. Porta de origem, porta de destino. Para fazer o quê? O socket, a ligação dessa aplicação aqui com essa aplicação aqui. Isso é um socket. Faz uma conexão virtual, porque não é real. A conexão entre esta porta e esta porta. Ok? Então, olha só. Tem número de sequência. Para controlar o quê? A sequência de bytes enviados. Lembra que eu fiz aquela brincadeira? Eu tenho byte, 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 byte. E aqui eu coloco o número de sequência do byte. Já sei que é isso aqui, ó. Se eu botar esse número aqui, é isso aqui, ó. Então, em alguns livros, vocês vão encontrar... Ah, não, aqui eu controlo pacote. O TCP controla pacote. O que vocês vão fazer? Não. O TCP controla o stream de bytes. O stream de bytes. Então, vão encontrar na literatura essa doideira. Mas, bota isso na cabeça. Pacote ou datagrama só vai existir onde? Física, enlace, rede, transporte. Rede, transporte. Aqui é que vai existir o pacote. Como é que eu vou controlar algo que está em outra camada? Tem como? Não tem como eu controlar algo que está em outra camada. Então eu controlo os bytes que estão no meu buffer, que foi colocado por quem? Por uma determinada aplicação. E como é que eu sei qual aplicação? É o conjunto processo, porta. Então, eu não
não controlo pacote. Eu controlo um conjunto de bytes desta aplicação que eu vou transferir entre esta porta de origem, que no nosso caso lá eu botei 2800 para a porta 80. E o número de sequência vai controlar esse conjunto, esse stream de bytes. E a confirmação, lembra aquela brincadeira que eu fiz? Eu vou confirmar o último byte recebido. Só que no TCP, vocês vão ver quando estudarem lá o Reno para me informar na próxima aula o que entenderam, ele não confirma o último byte recebido. Ele diz o byte que ele espera receber. É um depois do último recebido. Então, vê, ele controla o que está enviando, ele confirma o que espera receber, ele diz aqui quantas palavras de 32 bits tem, 1, 2, 3, 4, 5, mais as opcionais. Então, eu tenho aqui comprimento do header. Quantas palavras de 32 bits eu tenho? Se eu não tiver nenhum header opcional, eu vou ter o quê? 5 bytes, 5 vezes 32. 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes. 32 divididos por 8 não dá 4? Então, cada linha dessa tem 4. 4 vezes 5, eu tenho, no mínimo, 20 bytes de header. Eu tenho, no mínimo, 20 bytes de cabeçalho. Beleza. Aí tem 4 bits para uso futuro. E aí eu tenho as minhas flags. Então, vejam, nós temos o pedido de urgência, nós temos o acknowledgement, ou seja, confirmação. Eu tenho push para eu não esperar, empurrar o mais rápido possível para a camada de aplicação. Eu tenho o reset, eu tenho o sim de pedido de conexão, de sincronismo. Lembra aquela conversação inicial? Conversação inicial está aqui, o sincronismo. E finalizar uma conversação é o fim. Aí, tamanho da janela. Pô, eu tenho que me preparar para receber o fluxo de bytes daquela conexão. Então, eu tenho que ter um tamanho de bytes suficiente para eu ir recebendo esses bytes. E antes de eu entregar a aplicação, eu tenho que bufferizar. Até porque eu não vai chegar fora de ordem, porque o TCP não tem como ele botar na ordem, porque nós vimos lá atrás, na camada de redes do datagrama, vai por qualquer caminho, best effort. Então, o que acontece? Eu não tenho como garantir que vai chegar. Pode chegar tudo e faltou aquele ali do meio que eu tirei. O que eu vou confirmar? Que eu recebi até aqui, então eu vou somar um, que eu espero receber, né? Mas eu tenho que o quê? Esperar, se eu tivesse buffer só para cada segmentinho desse, o que ia acontecer? Esses dois seriam detonados, descartados. Então, eu posso deixar acontecer isso? Não. Eu tenho um buffer previsto. E esse buffer, na hora da transmissão, eu tenho que dizer o quê? Olha só. Meu buffer está muito cheio. Então, eu defino um tamanho de janela. O que é uma janela? Primeiro eu expliquei buffer, agora o que é janela? É o que eu posso transmitir sem ter recebido confirmação. Por exemplo, transmiti estes 3 segmentos. Não recebi confirmação, eu não posso transmitir os próximos. Quem me define o que eu posso transmitir? Tudo que estiver dentro da minha janela. Ok?
checksum. O checksum é uma técnica como se fosse um dígito verificador. Eu somo palavras de 16 bits e depois acho o complemento. E coloco no campo checksum. Por exemplo, meu checksum, vou fazer um checksum só de 4 bytes. 0, 1, 1, 0. Quando eu somar todas as palavras da minha transmissão, o que eu somei vai dar 1, 0, 0, 1. Quando eu somar isso aqui, vai dar tudo 1. Significa o quê? Transmissão com sucesso. Então vejam, é mais complexo, tem pedido de conexão, encerramento de conexão, tem confirmação, tem urgência. Então, o que acontece? É um protocolo bem complexo. Mas ele é complexo porque ele tem que fazer o quê? Ele tem que confirmar, ele tem que controlar a sequência. Quando eu compro algo na internet, eu não tenho que passar para o cara que vai receber o número de rastreamento para ele controlar? É a mesma coisa. Então, o TCP faz exatamente este serviço. Ponteiro para urgente não precisa agora, os opcionais também não. E aqui dentro, onde está escrito dados, pode ter ou não dados, porque quando eu estou estabelecendo a conexão, não está passando dados. Só vai passar dados depois que eu estabeleço a conexão. Ok? Por isso que dados é opcional, pode ou não ter. Aí eu vou para o 2.6, protocolo de melhor esforço. Protocolo de melhor esforço. É o UDP, não orientado à conexão. Por que eu deixei aqui, gente, o TCP? Origem, origem. Sem saber o processo de origem, não tem como eu mandar, porque do outro lado não vai saber quem entregar, quem enviou. Porta de destino, do outro lado não vai saber quem entregar. Então, os dois tem que ter. Comprimento do DP. Só para ver se chegou íntegro do outro lado. Veja que não é comprimento do cabeçalho, é comprimento do DP. E checksum do header do DP. Maravilha? Gente, olha só. É muito mais pesado. Eu tenho cada palavra, cada linha do cabeçalho, são 4 bytes. 32 dividido por 8 dá 4. 4 bytes. Todos concordam? 4 vezes 8, 32. Então eu tenho 32 mais 32, 64 bits, que dá 2 palavras. Deixa eu tirar esse 64, senão vai acabar confundindo vocês. Eu tenho 64 bits, mas eu tenho quantos bytes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 8 bytes. De onde eu tirei isso? Eu não tenho 2 palavras de 32? Cada palavra são 4 bytes? Então, uma palavra, 2. 2 vezes 4, 8. Eu tenho uma palavra de 32, 2, 3, 4, 5. Aqui pode ou não ter. Então, eu tenho, no mínimo, 5 vezes os mesmos 4 bytes, dá o quê? 20 bytes. Então, para eu, na camada de transporte, controlar a conexão para minha aplicação, eu gasto aí a mais 12 bytes. Em cada segmento, em cada unidade de protocolo de transporte do TCP, eu gasto 20 bytes a mais que o DP. Mas o TCP controla para a gente
essa conexão. Então, a aplicação não precisa se preocupar. Agora, o DP não controla, não é orientado à conexão. Por isso ele tem um cabeçalho mais enxuto. Mas ele é best effort. Alguma dúvida até aí? Entenderam os dois? Se não falou nada, quem cala consente. 2.7, conceitos de arquitetura. Aí, primeira coisa, né? Só lembrar, peer-to-peer. Peer-to-peer. Primeira coisa. Cliente, servidor. Qual a diferença? Os clientes, na concepção da arquitetura, vão sempre pedir algo ao servidor. Então, os dados estão centralizados. O servidor de acesso à internet também é centralizado. As fontes de dados são centralizadas. Em geral, seus arquivos da empresa ficam no servidor de arquivos. Então, aqui dentro, em geral, tem uma base de contas, onde o usuário tem que ter uma conta no servidor para poder acessar, para poder logar na rede. Diferente da peer-to-peer, que todos são pares, iguais. Por exemplo, esse aqui pode estar, em determinado momento, sendo servidor de impressão. Essa máquina pede para imprimir aqui. E essa máquina que tem um HD muito maior, está armazenando os arquivos desse cara aqui. Então, nesse momento, essa é servidora, esse é cliente. Na hora que esse cara imprime aqui, esse aqui é servidor, esse aqui é cliente. E mais que isso, torrent. Cada um fica com um pedaço do arquivo e um qualquer vai pegando um pedacinho de cada um. Não afoga o link de ninguém e todos servem. Então, professor, quando a gente vê lá no torrent que tem não sei quantas sementes, não sei, é isso? Esses pedaços que estão em vários computadores diferentes? Exatamente. Isso é o conceito do peer-to-peer. Todos são pares. E eu posso pegar, acelerar o processo, em vez de pegar de um único cara, eu abro uma ligação com cada um. Aí vou puxando de cada um. Eu pego daqui, aqui eu vou pegar ali. Aí começo. Opa, acabou aqui, esse aqui ainda tem? Vou pegar esse pedaço aqui. E o software vai organizando isso. E com isso você baixa muito mais rápido que você baixa diversas pessoas do mundo. Quando tem um só que tem, aí se deu mal. É a mesma coisa se estivesse baixando no servidor. Clareou pelo menos agora o que é esse peer-to-peer ou P2P? Aí sim, o pessoal já migra, né? O pessoal desenvolve. Oi? Com a exemplificação do torrent ficou claro. Ficou claro? Maravilha. É bom que eu não perco meu emprego. Enquanto eu trouxer alguma coisa de útil, estou brincando com vocês. Mas ficou bem claro. Por isso que o servidor tem que ser parrudo, gente. E quando eu trabalho peer-to-peer, não. Porque eu posso descentralizar. Eu boto o banco X aqui, o banco Y aqui, ou seja, certas coisas vão pesquisar aqui, certas coisas vão pesquisar aqui. Isso distribui o trabalho. Por isso que se estudou, durante um bom tempo, muito em cluster de servidores. Processamento paralelo, todo mundo ajudando. Que é a filosofia de quem? Do peer-to-peer, só que os clientes fazem isso. Eu não preciso ter um cluster de servidores. Entendeu a jogada? Então isso facilita bastante. Diferenciar as duas arquiteturas. Uma centraliza tudo, conta de usuário, o outro não. É tudo espalhado, todos têm o mesmo nível, são pares, não tem nenhum com mais precedência que o outro. Entendeu? Então vamos prosseguir. Conceitos gerais dos serviços de rede. Telnet, SMTP, HTTP, DHCP, DNS, e se der tempo, eu só vi depoimento que incluíram DHCP. É mole, a gente fala também. Só para eu dar uma descansada na garganta. Galera,
Qualquer coisa... Professor. Oi, é só falar. Fala, filho. O que acontece? Voltando lá nas duas formas, no conta no servidor e no todo mundo logado, aquele outro modelo do... Híbrido. P2P, ele... P2P, fala. Ele é mais vulnerável do que o outro? Devido... Olha só, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar nós dois juntos, que eu também não sei te responder essa. Quem controla o servidor na empresa? É alguém especializado e habilitado para isso, concorda? Sim, sim. Que sabe ferramentas para isso, que estudou para isso. Quem controla as diversas máquinas que não são servidores? É o próprio usuário. É o próprio usuário. Então, qual é o elo mais fraco da corrente? É deixar tudo dividido. Esse é o problema. Você se auto-respondeu? Sim, sim. Então, a centralização, você centralizar o seu gerenciamento de tanto de dados, de informações, né, em modo geral, ele mantém uma forma mais segura de permitir isso tudo. Sim, por exemplo, nunca ouviu o usuário, meu Deus do céu, eu perdi tudo, pelo amor de Deus. No servidor perde, só se o administrador for incompetente. Porque é feito backup. É guardado um backup on-site, outro out of site, nas nuvens, etc. O cliente faz backup? O usuário faz backup? Dificilmente. Toda regra tem exceção, né? Mas o cliente faz backup, meu amigo? Na maioria das vezes, não. Ele só fica desesperado pedindo, pelo amor de Deus, que você tenha feito o backup. 36, vamos lá, galera? Olha só. Eu não vou ler a definição, que ler vocês sabem. Vocês vão ficar com essa informação que eu vou botar lá nos arquivos. Então, não tem problema algum. Na realidade, o que eu tenho que saber aí? O Telnet é um terminal virtual TCP/IP, ou seja, através da rede, é um terminal de rede. Eu puxo uma tela da minha máquina para trabalhar remotamente como se fosse um terminal daquela tela. Ok? Então, fazer aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho um roteador. Esse roteador tem algumas portas. Então, tem a porta de rede e tem uma porta console. Então, tem uma porta Ethernet e uma porta console. Para eu configurar esse cara, em geral, eu ligo um cabo rollover a uma estação para botar um console. O que é o console? Teclado mais vídeo. Um termo melhor seria monitor. Monitor ficaria um termo melhor. Isso localmente, porque o roteador não vem com teclado e tela. Então, eu botaria o quê? Um emulador de terminal. Um programa aqui, quando essa janela estivesse ativa, tudo que eu digitar aqui estaria sendo dando entrada aqui no roteador, e tudo que aparecer aqui é resposta do que estaria ao comando que eu dei no roteador. Isso, então, eu usaria um emulador. Mas eu teria que estar próximo do equipamento. Através da rede, o que acontece? Eu posso, essa máquina configurada pelo menos com o IP da Ethernet, por exemplo, 10.0.0.1. Aí eu pego aqui minha janela, meu CMD, minha janela de comando, e dou lá o comando. Telnet 10.0.0.1. O que vai acontecer?
vai ocorrer uma comunicação entre esses dois hosts e ele vai me abrir uma janela. Aí, se eu vou me validar ou não, depende de como está configurado. A princípio, vou ter que me validar. Abre uma janela e tudo que eu digitar aqui está sendo processado quando eu estiver nessa janela aqui e não mais na minha máquina. E tudo que aparecer escrito nessa janela como resposta da máquina, de digitação ou resposta de comando, vai estar funcionando aqui. É como se eu botasse essa janela é um terminal de rede através da rede e não de um cabo físico próximo. Eu consigo o quê? Abrir uma tela para eu trabalhar no roteador ou outros equipamentos. Telnet utiliza a porta 23. Então, o servidor entre a aplicação Telnet e o TCP, na camada de transporte, vai usar a porta 23. E o cliente vai ter o Telnet também, mas é o Telnet Client, então ele vai usar uma porta acima de 1024, que não esteja sendo usada aqui. Fora as outras camadas. Aí eu fiz um socket. O processo que foi startado com esse comando, por exemplo, processo ID 7121. O que o sistema operacional de rede vai fazer? Processo ID 7121 vai usar o port number TCP 5100. Então, tudo que chegar nesse socket, com destino a 5100, com origem 10001, porta 23, vai ser entregue a este processo por causa dessa anotação aqui. Alguns autores falam que o socket é só a porta, mas eu gosto também de deixar a indicação, porque um IP pode abrir várias portas, então eu tenho que saber qual IP e porta para realmente criar o meu socket. Ok? Entenderam o Telnet e a sua usabilidade? SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, protocolo simples de transferência, né, de e-mail. Então aqui ele fala do SMTP, que é usado para enviar, extensões da mensagem, por o tipo, se é uma planilha, se é uma imagem. Então é o chamado MIME, tipo MIME, né? Para ele se preparar, não. Depois vem uma imagem GIF, vem uma planilha, para ele se orientar. Então tem o tipo MIME da informação. Ok? Como eu já disse, vocês sabem ler, vão ler essa definição, que é a mesma que está no livro de vocês. Agora, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho uma estação. Essa estação tem o cliente, aluno 1. Aqui eu tenho uma outra estação do outro lado do mundo, com outro usuário, aluno 2. Opa, desculpa. Aqui eu tenho a internet. Beleza. Aluno 1 vai escrever uma carta. Vai escrever uma carta para o aluno 2. Um e-mail. Então ele vai redigir esse e-mail. Então ele tem uma ferramenta cliente aqui, lá na aplicação SMTP.
transporte orientado à conexão, então é TCP. Ele vai fazer o quê? Ele vai se conectar ao servidor SMTP da empresa dele, que ele está enviando a mensagem para aluno2@z.com. Ok? E o endereço dele é aluno1@a.com. Então, desse cara para esse, do aluno 1 para o aluno 2. Então, ele usa o protocolo SMTP, que esse cara aqui vai abrir a porta 25, a porta well-known, bem conhecida, usando o TCP. E esse aqui vai usar uma porta qualquer acima de 1024, pode ser uma porta registrada que não esteja sendo usado nesta máquina, com TCP, e vai estabelecer a conexão e depois vai começar a enviar esse e-mail. Aí esse cara vai pegar e vai botar na caixa de sistema esse e-mail aqui. Aí essa conexão é desfeita. Ou seja, a mensagem não chegou no destino, chegou no meu servidor de mensagens, meu SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Beleza? Aí eu vou ter que adiantar a informação de um carinha aqui, ó, um tal de Domain Name Server, servidor de nome de domínio, que faz parte do sistema de nome de domínio. Então, esse SMTP quer entregar, ele vê que não é para ele, porque aluno 2 está no domínio de internet z.com. E ele é o servidor de a.com. Então, ele não sabe como entregar a Z. O que ele vai fazer? O processo SMTP vai consultar o sistema de nome de domínios, que agora eu não vou falar como, e no final da brincadeira, vai chegar no responsável por saber quem tem as funções no domínio z.com. O SMTP vai pedir ao DNS dele, o DNS dele vai pedir ao DNS que resolve z.com, depois eu explico o DNS com mais calma. Então, beleza. Aí, como resposta, esse cara vai dizer que o IP do servidor SMTP é 201.1. Então, informa para ele e ele informa para o SMTP. Tudo bem, aqui tem o processo DNS também. Quem perguntou foi o DNS. O SMTP pediu ajuda ao DNS client para perguntar ao DNS servers. Para o DNS servers perguntar ao DNS servers do domínio z.com. O z.com deu a resposta, aí o SMTP sabe quem é o responsável por receber as mensagens do domínio z.com. Aí, este SMTP, vou fazer em vermelho agora, este SMTP vai se conectar a este SMTP para entregar essa mensagem. Só que essa mensagem não vai para a caixa, para o aluno, para a máquina do aluno. Vai ficar no mailbox deste aluno. A conexão é desfeita. A mensagem saiu. O que aconteceu? Acabou a tarefa do SMTP. A mensagem foi entregue no mailbox. Não foi entregue ao aluno 2, foi entregue ao mailbox. Ok? Tá? Então, o SMTP falou com o SMTP, entregou a mensagem na caixa postal do aluno 2. Aí, nós temos dois protocolos, POP e MAP. Post Office Protocol, Internet Message Access Protocol.
Qual a diferença dos dois? Por default, o POP faz download da mensagem. Por default, o IMAP pega o header das mensagens e apresenta, deixa tudo no servidor. Só lê a mensagem que você clicar nela, o conteúdo. Não baixa tudo. E por default, pode fazer diferente. O POP, quando lê as mensagens, o que acontece? Ele deleta as mensagens. O IMAP lê a mensagem, traz os cabeçalhos, eu escolho a mensagem, traz o conteúdo daquela minha mensagem, me mostra aquele conteúdo, mas não apaga. As mensagens ficam lá. Em linhas gerais é isso. Como nós não estamos estudando o servidor, botando o servidor no ar, como acontece nos servidores de rede mais à frente, que vocês terão essa disciplina, essa é a visão que vocês têm que ter agora. Ok? Aí o que acontece? Está lá no mailbox, né? De z.com. Então nós temos a máquina. Desculpa. Nós temos a máquina, que é responsável pelo domínio z.com quanto a mensagens. Essa máquina, pela outra tela, nós temos um DNS, temos um SMTP e temos um POP. E aqui nós temos o nosso mailbox de aluno 2. E dentro desse mailbox, nós temos a mensagem que aluno 1 mandou para ele. E aqui nós temos, desculpa, uma estação. Essa estação está se conectando. O POP e o MAP está dentro. Oi? O POP e o MAP está dentro do SMTP? Não. São dois servidores separados. É que o que acontece? Quando tu compra o Exchange, ele vem com IMAP, POP e SMTP. Entendeu? Mas se você vai instalar no Linux, você instala 3 produtos diferentes. Que aí é na raiz. Você tem a visão mais clara da coisa. Porque alguns pensam que é o SMTP que entrega a mensagem, mas não é. O SMTP entrega a mensagem até a caixa postal do usuário. Mas ele não entrega ao usuário. O usuário tem que acessar a sua caixa postal. Então, o SMTP, na realidade, ele envia. E o que esse outro SMTP fez? Recebeu. Às vezes eu instalo ferramentas, quando eu dou aula de servidores, eu instalo ferramentas para o aluno ver na unha. Que tem 2 módulos no SMTP. Send e receiver. O transmissor e o receptor. Porque essa é a função dele. Se você for analisar somente o lado cliente, beleza, ele só envia. Mas só que quando você vai estudar redes a fundo, o SMTP recebe do cliente, descobre qual o domínio, quem é o responsável pelas mensagens de determinado domínio, através do DNS, para ser mais preciso, é um registro chamado MX, Mail Exchange, ou seja, quem é o responsável pela troca de mensagens naquele domínio. E aí ele desconecta o cliente, lembram? E se conecta ao servidor, que é o MX do domínio z.com,
e envia a mensagem para ele. Então, nesse momento, o servidor SMTP de A.com está enviando a mensagem. E o de SMTP de Z.com está recebendo a mensagem e colocando onde? Na caixa postal. Ficou claro? Sim, sim, entendi. Entendeu? Então, eu preciso que vocês entendam que a gente não está vendo só o lado cliente. Só o lado cliente, SMTP transmite, POP, MAP recebe. Maravilha. Só que não é bem isso. SMTP só fala com SMTP, POP só fala com POP. Onde é o intercâmbio que os dois conseguem ler a informação? De dentro do mailbox, que pode ser um banco de dados, pode ser um diretório, pode ser arquivos dentro do diretório, independente de como você implemente esse mailbox. Pode ser mailbox, meio-dia ou dentro de uma base de dados. Posso prosseguir, galera? Oi, Posso? pode sim. Beleza. Então, estamos onde parou. Quem botou aqui na caixa postal? Foi o SMTP. Agora, o aluno quer ler a sua mensagem. A diferença é que ele ou vai ler no servidor ou vai fazer o download da mensagem. O POP, ele vai baixar a mensagem. O IMAP, ele vai ler o header para te mostrar as mensagens que tem. E você vai clicar na mensagem que você quer ler. Essa é a diferença básica dos dois. Então, o cliente não vai usar SMTP, vai usar uma ferramenta POP, client, e vai se conectar na porta 110, que é a porta do POP. Então, o POP do cliente da máquina dele vai se conectar. Eu boto seta para os dois lados, porque é mão dupla, toda conexão é mão dupla. Eu envio e recebo, né? Usando o TCP também, ele vai se conectar na porta 110. Por exemplo, 8.201, a porta que ele está usando aqui no aplicativo POP. Eu botei um em cima do outro para ter espaço, mas todos DNS, SMTP e POP estão na camada de aplicação, correto? Tanto que eu estou botando a porta aqui embaixo, tá vendo? Professor, Oi. eu acho que esse outro desenho não tá aparecendo, pelo menos para mim não tá aparecendo. Mais alguém não está vendo o que eu estou desenhando agora, nesse momento? Alguém que esteja vendo o desenho que eu estou fazendo agora. Se pronunciei para eu saber como é que está a situação. Tem alguém vendo? Estou vendo. Estou vendo o desenho. Cara, olha só, se você não está vendo, eu vou esperar um minutinho. Tá, o pessoal está dizendo aqui que está vendo, cara. Você faz o seguinte. Você sai da reunião pode continuar. Pode continuar. Oi? Pode continuar já, pode continuar. Já está vendo? Sim, sim. Opa, beleza. Então, olha só. A porta do cliente aqui, nessa maquinazinha aqui, ó, tá vendo? Abriu a porta 8.201, estabeleceu uma conexão com o POP, na porta 110, é uma porta well-known bem conhecida, e aí ele vai fazer o quê? Vai no mailbox dele e vai começar a trazer a mensagem. Aí essa mensagem vai ficar aqui, e por default, essa mensagem é deletada da caixa postal. Posso configurar para não deletar? Posso. Então, SMTP recebe do cliente, envia para o SMTP do domínio de destino, se não for ele, e o SMTP de destino bota na caixa postal. Acabou a função do Simple Mail Transfer Protocol. Ponto final. Para ler a mensagem, o aluno 2 tem que se conectar ao servidor POP ou IMAP. Ficou claro? Beleza. HTTP. Preciso ler isso aí, gente? Ou depois vocês leem? Vamos ao que interessa. Eu tenho aqui uma máquina com HTTP. Cliente. Cliente quem é? Um browser. Por exemplo, Internet Explorer.
Opera, Chrome, Safari, não importa. Ok? Transporte, ele vai usar o TCP. Rede vai usar Internet Protocol. Maravilha. E aí tem a rede de acesso, que é enlace e física. TCP. Rede, onde ele tem o IP, enlace, camada física e a ligação à rede. E aqui tem o HTTP. Aqui, se aqui é o cliente, com browser, aqui é o server. Beleza? O server abre que porta? 80. O cliente pede uma porta ao sistema operacional que vai lhe dar uma porta, entendeu? Pede ao sistema operacional uma porta que ele possa usar. Ao sistema operacional deu a porta para ele 1532. O IP desse cara é 200.0.0.5. O IP desse cara servidor é o 200.0.0.100. Ok? E aí, o TCP vai estabelecer uma conexão. Eita, nós, sem querer. O TCP vai estabelecer uma conexão. Tá? Na realidade, o endereço está aqui, né? IP. TCP vai estabelecer a conexão e depois vai começar a passar o pedido da página que ele quer, ou do objeto que ele quer que está aqui no servidor. O servidor pode ser o quê? Apache, Internet Information Server, Tomcat, qualquer servidor, moçada. Então, ele vai, através desse socket, ou seja, esta porta com esse IP vai se conectar a esta porta com este IP. E com isso ele vai fazer o pedido da página e vai receber a página. Beleza? É isso que acontece. Agora, gente, olha só. Eu tenho a possibilidade de ter várias aplicações numa máquina, não é? Lembra da multiplexação e demultiplexação? E aqui também eu posso ter um servidor Apache, posso ter um servidor FTP, posso ter um servidor de Telnet, sem problema algum. Só que esse aqui vai escutar 20, 21, esse aqui vai escutar 23, esse aqui ou um ou outro vai estar escutando 80. Eu tenho a porta ligada ao processo ID que vai me definir quem eu vou ver, concorda? E aqui também, qual o cliente? Porta e o processo ID é aquele IP. Agora eu vou deixar uma pergunta no ar. Vou deixar uma pergunta no ar aqui embaixo. Quero que vocês pensem e depois me respondam. Entre a camada de rede e a camada de transporte, rede, nós temos o IP, datagrama IP. Na camada de transporte, temos mais protocolos, mas os básicos são TCP e UDP. Aí vem a pergunta. Como o Internet Protocol vai saber quando entregar ao UDP ou ao TCP?
por mágica, no chute, começando a contar. Oi? Vai. Pela porta que ele sai? Não, a porta entre transporte e aplicação. Porta 53. Pode ser TCP ou DP. O datagrama consegue ler porta? Você tem que lembrar disso aqui. O datagrama está aqui. Tem todos os campos do header dele aqui. Para ele, o transporte seria o formato da palavra. Informação. Seria o formato da palavra que ele manda? Mais alguém? Não é o formato da palavra, não. Caso de tamanho, né? Não. O datagrama IP tem que ter um campo chamado protocol. Se for o valor 6 ou 11 em hexadecimal, no caso aí é decimal, né? Porque 11 em hexa dá 16 mais 1, 17. Em decimal seria 6 e 17, tá? Em decimal. Só para ficar mais fácil para vocês. 6 e 17. Se tiver 6, ele entrega o TCP. Se tiver 17, ele entrega o DP. Então, há uma multiplexação ou uma demultiplexação, porque ele tem que decidir se entrega o TCP ou o DP. Então, eu tenho que ter um campo no datagrama IP dizendo qual protocolo eu estou carregando, para quem eu vou entregar, se é para o DP ou TCP. Então vejam que o conceito de porta é o mesmo conceito para a camada de redes conseguir entregar ao TCP ou ao DP. Captaram a mensagem? FTP, File Transfer Protocol. Legal que ele tem que ter um usuário autenticado, mas tem um usuário especial chamado Anonymous. Usuário especial chamado Anonymous, que você entra sem senha, ele sincroniza qualquer senha que você digitar. Ok? Então, professor, FTP é a mesma coisa. Era isso que acontecia com o FTP, era essa conexão que usavam, no caso, né, com o Bluetooth. Eu lembro que quando eu usava, tinha vezes que eu baixava sem saber, né? Aí aparecia essa conexão FTP, eu conseguia ver os arquivos da pessoa, entendeu? Isso botando qualquer senha, justamente isso. Seria Sim. essa? Anonymous. Alguns servidores você bota, o usuário é FTP User, outros é FTP, mas o padrão da tecnologia é chamar de Anonymous. Aí você vê lá o que não está protegido. Mas é claro, é um usuário que tem restrições, tem limitações de privilégio. Às vezes não pode botar arquivo, às vezes não pode ver todos os diretórios. Entendeu? Mas o FTP é File Transfer Protocol. Qual seria o forte dela, então? O forte dessa... Qual seria o forte dela, então, dessa comunicação do FTP? É o SFTP, FTP Security, que aí ele criptografa, você não iria ver nada. Simplesmente o FTP é só você botar senha e desabilitar o usuário anônimo. Ah, sim. Entendeu?
Simples assim. Desabilita o usuário anônimo. Foi? Foi, beleza, obrigado. Beleza? Falou. Maravilha. FTP é um pouquinho mais complicado. Camada física, camada de enlace, camada de redes, camada de transporte e aplicação. Ok? E a ligação deles através da rede. Não importa quanto passe por aqui, não me importa. Esse cara aqui é o 200.1.1 e esse cara aqui é o 200.1.1.2. O FTP usa o protocolo de transporte TCP. Então, o servidor também tem que usar TCP, senão não vai dar certo. Beleza? E aqui eu tenho o FTP Client. E aqui eu tenho File Transfer Protocol Server. Eu não vou nem discutir a camada de enlace, pode ser o Ethernet mesmo. Pode ser qualquer tecnologia, passar por várias redes, porque o que nos interessa é da camada 3 para cima. Porque o TCP/IP foi pensado da camada 3 para cima. Tanto que alguns autores chamam isso aqui de rede de acesso. Não importa a tecnologia que é. Ok? Então, agora, olha que interessante. O TCP vai fazer a conexão. Estabeleceu a conexão. Quem vai falar? O FTP Client abriu a porta 1800 e se conectou com a porta 21 do servidor FTP. 1800 com a porta 21. Então, conexão estabelecida. Esse IP com essa porta se conectou a esse IP com essa porta. A conexão, lembram, é nos dois sentidos, né? A conexão é sempre nos dois sentidos. Porque o TCP tem a confirmação, essa coisa toda. Maravilha. Quando eu peço um arquivo, então eu pedi o file xpto.txt. O que acontece com a FTP? O servidor abre a porta 20, mas nessa comunicação estabelecida com a 21, com a 1800, ele informa o quê? Ele informa a porta que o cliente vai abrir nessa conversação. O cliente diz que vai abrir a porta 1805. Então, nessa conversação aqui estabelecida, o cliente avisa ao servidor que para receber esse arquivo xpto.txt vai ocorrer uma conexão entre a porta 20 e a porta 1805. Para quê? Para transferir este arquivo. Ou seja, por isso que lá, quando nós vimos FTP 21, control, e 20, dados. Então, 21 é controle e 20 é para transferência de dados. Ok? Isso é chamado de FTP padrão. Mais à frente, quando vocês estudarem o servidor FTP, vai
ter um FTP, o outro modo é FTP Passive Mode. Para a próxima aula, eu vou começar a aula cobrando de vossas excelências o que é Passive Mode. Entenderam o modo padrão? Próxima aula, Passive Mode. Deixa eu anotar aqui para lembrar de cobrar vocês. Passive Mode. Ok? DNS é o mecanismo de resolução de nomes. Que nomes? É muito mais fácil decorar Estácio.br do que 13.33.108.62, que é um dos servidores da Estácio, não é o único. Quem me presta esse serviço? Esse cara chamado DNS. Como é que eu descobri esse IP se eu não sabia? Está aqui, ó. Quando eu dei o comando ping Estácio.br, o que aconteceu? Ele primeiro foi no DNS resolver o nome, depois ele começou a mandar as mensagens chamadas ICMP, Protocolo de Mensagens para Controlar o Internet Protocol. Internet Control Message Protocol. Então, aqui em cima não quer dizer que eu cheguei no servidor. Quer dizer que eu resolvi. Resolvi com quem? Com um dos servidores de nome de domínio. Essas respostas aqui embaixo é que me dizem o quê? Opa, eu obtive resposta do servidor da Estácio. Ou seja, ICMP do servidor da Estácio não está bloqueado. Beleza? Professor, o que é esse TTL no final, que sempre aparece? TTL aqui, Time to Live. Por exemplo, se um datagrama IP se perder na internet, ficar em loop, andando por caminhos errados, ele vai ficar a vida toda andando por caminho errado. Daqui a, 6 meses, ninguém mais consegue transitar nada na internet. Então, todo datagrama tem um campo chamado TTL. Como eu não tenho como manter sincronizados os relógios mundiais com timestamp, como eu não tenho como calcular sempre esse negócio de fuso horário, ia dar uma confusão danada. Aí o que fizeram? Em vez de botar tempo, passaram a botar nesse campo TTL o quê? Um valor. Que valor? Quantos enlaces esse datagrama pode percorrer para que ele não seja descartado? Então, o TTL aqui é 243. Significa que ele passou por X roteadores. Então, seria o seguinte, ó, eu estou aqui, entreguei meu default gateway. Meu default gateway entregou um nó intermediário, outro nó, até chegar no destino, que é o servidor da Estácio. Então, o que acontece? O campo TTL, por exemplo, se eu estou aqui no Linux, ele vai botar 64. Quando esse cara recebeu o datagrama nessa porta e fizeram o forward, o encaminhamento para essa, ele vai botar 64 menos 1. Vai sair com TTL de 63. Quando passar daqui para cá, vai chegar com 63, menos 1 vai sair com 62. Quando passar daqui para cá, vai chegar com 62, vai subtrair 1, vai sair com 61. Quando ele trafegar no enlace daqui para cá, vai chegar com 61, vai diminuir no mínimo de 1. Desculpa. No mínimo de 1, vai sair com 60. Ok? Vai chegar para cá com 60.
Como ele é o final, 60 de TTL. Se isso, quando for a resposta do ping, saiu, por exemplo, com 255, foi subtraindo, passou por vários roteadores até chegar ao valor de TTL 243, entendeu? Entendi, positivo. Show. Professor, mas quem dita esse valor sistema operacional. O sistema operacional? Então é pela prioridade do pacote, então, né? Não, isso é tempo de vida. Isso é tempo de vida. Prioridade de pacote é algo chamado qualidade de serviço. Algumas tecnologias, por exemplo, de camada 2, possuem algo chamado Class of Service. Aí, olha só, você vai fazer uma matéria chamada rede convergente, porque senão eu não vou vender meu peixe, a hora está passando. Eu não gosto de fugir de pergunta, não, mas se eu for te explicar QoS agora, vai dar tilt. Isso não tem nada a ver com QoS. Não, beleza. Para se o datagram... Por exemplo, imagina você que meu TTL fosse 3, o inicial. Aí entra com 3 aqui, aqui sai com 2. Vem para cá. Entra com 2, subtrai 1, sai com 1. Vem para cá. Entra com 1, vai sair com 0. Se não tem mais vida, está 0, ele pode encaminhar? Não. Ele avisaria descarta, né? a origem com uma mensagem CMP do tipo Time Exceeded. O tempo excedeu em trânsito. Por isso eu tive que descartar. Ele pega os primeiros 64 bytes do datagrama, coloca dentro de uma mensagem ICMP do tipo Time Exceeded e endereça para a origem. Isso é o TTL. Não Entendi. tem nada com classe de serviço, prioridade, nada disso. Ah, entendi. Foi? É só para descartar se o datagrama chegar com TTL igual a 0. Foi? Foi. Eu não fujo de pergunta, não, mas se eu vou te explicar que é OS agora, para tu sentir a diferença mais... Agora, nesse momento, eu tenho que te ensinar TTL. Não, beleza, eu entendi. Beleza, mas entendeu? Tem a qualidade de serviço, que aí... É outra coisa, né? Outra diferente coisa, do TTL, né? O TTL Sim, tem uma função diferente, né? Exatamente. Ele intercepta o datagrama e, baseado no QoS, ele distribui o datagrama para outras filas para não ficar FIFO, First In, First Out. Essa é a filosofia do QoS. Tá? Entendi. Beleza? Então, como é que funciona o DNS? Eu tenho aqui um cliente. É tudo aquilo que estava escrito, só que de uma maneira visual, tá bom? Eu tenho o DNS aqui, que eu configurei como sendo meu DNS cliente. Então, eu digito lá http://estácio.br. Eu não tenho isso em cache. Meu cache está vazio. Meu cache de resolução está vazio. Então, o que eu faço? Vou na minha configuração, vejo quem é meu DNS e pergunto a ele. Aí ele vai examinar o cache dele. E o cache dele não tem estácio.br. Então, o que ele vai fazer? Existe uma árvore hierárquica do sistema de nomes de domínio. Onde eu tenho o nível root, eu tenho o nível BR, eu tenho o CON, root level, top level. Então aqui é root level e aqui é top level. Ok? E eu tenho os níveis abaixo. Aqui eu tenho Estácio,
o FRJ e lá quem quer ser. Todos os DNS de resolução têm quem são os servidores de nome do root level. Então, se ele não souber, ele pergunta a quem ele conhece, que é o root level. O root level não vai descer perguntando. Mas ele é obrigado a saber quem é o servidor de nomes de BR. O name server de BR. Aí ele informa para o DNS. Quem resolve nomes de BR, que está dentro de root, é o IP desse cara aqui. Aí ele faz uma pergunta para esse cara. Esse cara não sabe quem é o servidor HTTP? De Estácio. Mas ele é obrigado a saber quem é o name server de Estácio que está dentro dele, de BR. Ok? Então ele informa o IP do resolvedor, que é esse cara aqui. Aí ele pergunta ao Estácio, que está dentro de BR, que está dentro do root. Aí o Estácio sabe que o HTTP dele é 13.33.108.62. 13.33.108.62. Aí ele informa para esse DNS que o IP do servidor de páginas dele é o 13.33.108. Aí ele anota aqui que o endereço IP address do www é 13.33.108.62. Aí sim, ele informa ao cliente e o cliente vai fazer uma conexão do HTTP cliente dele com o HTTP de Estácio BR. Professor, depois que o DNS descobre, ele não esquece mais, né? Ele fica ali na lista dele, né? Não. Não? Não. Fica na lista dele. Tudo em redes tem um time to live. Então ele tem um tempo daquele registro permanecer em cache. Entendi. Nada pode durar eterno em rede, senão a gente está lascado, filho. Entendeu? Nada pode durar eternamente. Nada. Professor, Eu. quando eu mudo o DNS, boto um outro DNS que não venha com a máquina, ou disponibilizam, eu mudo a forma de pesquisa? Não entendi, venha de novo. Eu tenho como alterar o meu DNS. Sim, você tem o da tua empresa, você botou 8888, que é o do Google. Sim, aí o que altera dentro dessa visão? Para você, cliente, nada. Porque você vai botar no teu cache também, que www, o endereço de Estácio. Deixa eu botar aqui para não ficar maluco. Você também vai anotar no seu cache que www. Agora a gente está botando sem o www, né? Mas Estácio.br tem o IP 13.33.108.62, que vai pegar o tempo de vida que esse cara aqui definiu e é o tempo que vai viver no teu cache. Por exemplo, vai 86.400 segundos. Quando der um dia, essa informação vai sumir do cache. Aí, se você tiver aqui em Estácio BR de novo, vai ter que fazer resolução. Sim, mas o que alteraria? Eu trocando... Nada. Nada. Só que o do Google deve ter um cache muito maior do que o da tua empresa. Então, muita gente pesquisa, ele vai ter muita informação em cache, vai responder mais rápido. Tá, entendi. O quanto de armazenamento o DNS ele pode ter que te responde mais rápido. Sim. Show, entendi. Foi? Foi, obrigado. SNMP. Eu tô até respirando, porque eu tô bebendo mate gelado aqui, porque tá hard.
Tá brabo, o calor tá brabo mesmo. Calor tá brabo e é muita coisa para a gente conversar em pouco tempo. Eu preciso que vocês leiam o capítulo antes de vir para a aula, que aí vocês vão ter perguntas e eu não vou precisar explicar muita coisa, eu vou tirar dúvidas. É o que é chamado pela pedagogia de sala de aula invertida. Então, se vocês se prepararem para a aula, vai render muito mais. Pensem nisso. Se vocês se prepararem para a aula, eu vou poder ajudar vocês muito mais do que estou ajudando. SNMP tem versão 1, 2 e 3. Simple Network Management Protocol, protocolo de gerência simples de rede. Aí isso aí vocês leem? Sozinhos depois? Beleza. Então olha aqui. Eu tenho aqui, sei lá, um roteador. Eu habilito SNMP nele. Eu tenho aqui um switch. Habilito SNMP nele. Eu tenho aqui um servidor que eu quero controlar. Eu habilito SNMP nele. O que vai acontecer, cara? Eu tenho uma estação de gerência e a estação de gerência pode consultar as informações do roteador. Interface que caiu, se as interfaces estão rápidas, as interfaces que existem, IP das interfaces, tudo. Onde está armazenado essas informações? Na MIB de cada equipamento. É um banco de dados de informações de gerência. Managed Information Database. É um banco de dados de informação de gerência e é hierárquico. Então, eu posso consultar essas MIBs para ter informações e armazenar no meu banco SQL e displayar numa estação qualquer. Mas eu também posso fazer traps de SNMP. Ou seja, uma das interfaces caiu, está down. Ele pode disparar um trap para informar o SNMP. E aí ele alarma na tela do administrador. Como é que essa MIB? Usa o DP, tá? Que eu não posso fazer conexão para ficar transferindo, é mixaria de dados. Tá, ok? Usa o UDP. O SNMP usa o UDP, 168. Vamos lá. E como é que é essa árvore da MIB? Eu peguei um exemplo da MIB 2. Então eu tenho root, por exemplo, ISO, org, departamento de defesa, que é o DOD, internet, gerência, MIB2 e sistema, as interfaces, lembra que eu falei para você? IP, ICMP, UDP, TCP, EGP, SNMP. Ou seja, se eu quiser pegar essa informação, é 1.3 ponto, meia dúzia ponto, 1.2.1.4. Então eu digo dentro da árvore o que eu quero. Tem ferramentas para consultar o que eu quero. Para displayar lá na minha ferramenta de gerência. Foi? É um banco de dados hierárquico. Você pega o valor do que você quer. Então, se eu quero o valor aqui dessa interface, é 1.3.6.1.2.1.4. Eu não vou escrever dentro do root ISO, org, DOD, internet, MGMT, MIB-2, IP. Não. 1, 3, 6, 1, 2, 1, 4.
Gente, eu não estou dando aula de SNMP. Eu estou querendo mostrar a vocês como o SNMP trabalha. Ou consultando as MIBs, ou esse agente SNMP que está no equipamento, que está como servidor, dispara uma trigada, né? Aconteceu a queda da interface. Ele avisa. E aí eu alarmo na ferramenta. Foi? Quando vocês tiverem aula com SNMP, vocês vão fazer pesquisa, vão instalar um software, outra guerra. Agora é para vocês entenderem o SNMP. Por que que eu boto com mais detalhes, gente? Porque se eu ensino 50% e o aluno vai aprender 80%, 70% do que eu ensinei, ele vai aprender 70% daquele meio conteúdo. Se eu ensino além e ele consegue ficar com 70% desse além, ele vai ficar muito melhor do que se eu tivesse me esquivado de dar todas as informações com um pouco mais de detalhes. Ok? Chegamos à atividade prática. Só que eu tenho um problema, eu tenho 5 minutos de aula. E nós temos que fazer essa atividade. Então, eu vou anotar aqui, eu vou cobrar essa atividade no início da próxima aula. Ok? Na outra aula, se vocês olharem lá no livro de vocês, tem um link para baixar o Wireshark. Foi o que eu instalei e peguei na aula anterior. Aí eu vou, atividade de início da aula, próxima aula, Passive Mode. Eu tinha falado uma outra coisa antes do Passive Mode, deixa eu lembrar aqui. Algoritmo do TCP. Um exemplo é o Reno. Eu quero que vocês me expliquem como é que é esse mecanismo de janela deslizante, como é que funciona esse algoritmo Reno. Ou qualquer outro do TCP. Ok? E com isso não vai dar tempo da gente dividir vocês em sala para fazer esse exercício. Eu ia criar 3 salas, botar 2 por sala, para vocês fazerem esse exercício de captura em conjunto e ia perguntar a conclusão de cada um. Então, próxima aula, às 18h50, eu vou começar cobrando algoritmo, o que é Passive Mode do FTP e a atividade prática dessa aula. E tem uma atividade que vocês têm que fazer, ok? Fechou, professor. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar a aula, porque é bastante coisa, gente, mas com boa vontade chega a bons termos, né? Eu acho que... Dá sim, professor. Com essa parada de você escrever, explicar e demonstrar, fica fácil de entender o conceito. Beleza. Então, gente, olha só. Esse link das portas vocês têm que guardar, galera. Não tem jeito. E tem um outro videozinho aqui, no final, que é 11 minutos, vai estourar o tempo, porque senão fica chato. Eu tinha que ter passado esse vídeo. Mas surgiram tantas perguntas interessantes e inerentes ao assunto que eu não quis me furtar de responder, entendeu? Então acabou que não deu tempo para eu passar esse último vídeo. Então eu vou pedir essa gente esse esquema aí, assistirem. Faz aquele esquema de jogar o link aí no chat. Vou jogar o link no chat e vocês façam essa gentileza. Está no material de vocês, mas eu jogo no chat, não tem problema não. Agora, eu não sei. Gente, eu estava fora da universidade durante esse ano de pandemia, porque eu estava acidentado, fiz 3 cirurgias e voltei agora. Então eu peço que vocês tenham um pouquinho de calma comigo, porque eu ainda não domino a ferramenta 100%, tá ok? Mas eu acho que às vezes vocês me lembram que eu
não transmiti o... Agora eu transmiti o HTTPS, né? Então a gente vai levando assim, acho que vai acabar a gente chegando ao denominador comum. Já botei até um fundo fictício aí, tá vendo? Já funciona a ferramenta. Então, galera... Professor, nem a gente, vou pro quarto período de faculdade e ainda não consegui dominar esse tal do Teams. Isso é muito complicado. É complicado. Mas aí vai, eu acho que... É que ele atualiza muito, entendeu? Então ele muda a forma de trabalhar várias vezes. Então é fogo. Tem jeito não. Tá dando para entender, moçada? Tô conseguindo... Não, dá sim. Você tá conseguindo passar assim, fica tranquilo. Não, a minha preocupação é essa, não é nem com... É claro, eu tenho a preocupação com a empresa, mas a minha preocupação maior é vocês, porque é complicado a distância. Eu espero que, de alguma forma, esteja conseguindo tirar esse problema, tá? Galera, então eu vou parar a gravação para quem quiser pegar a gravação.